E aí, galera, acredito que vocês não estão satisfeitos com o resultado do Ceará. Afinal de contas, a equipe do técnico Léo Condé não saiu de um empate contra o Confiança em 1-1. Se a gente pensar no que o time fez, até que não se portou mal, principalmente na segunda etapa. Mas se pensar no resultado, bem negativo para um início de Copa do Nordeste, o Ceará já provou de tudo. Derrota na estreia, vitória no segundo jogo e empate em casa na terceira partida da competição, o que acaba sendo negativo e o Ceará começa a ter que pensar numa briga por classificação, quando ele poderia, se vencesse, pensar numa briga pelas primeiras posições do grupo. Lembrem-se, primeiro e segundo colocados na próxima fase vão jogar em casa. Terceiro e quartos colocados na próxima fase vão jogar fora de casa. Foi assim que o Ceará foi eliminado para o Sport. Mas essa é só uma pitadinha do que a gente vai conversar aqui no vídeo. Conversaremos também sobre nova diretoria do Ceará, já que o clube mudou de diretoria e vamos para o foco importante lá no departamento de futebol. E além disso, sobre o próximo compromisso do Ceará. Já teve Campeonato Cearense? O Ceará está nas semifinais. Já tem Copa do Nordeste? Terceiro jogo. O Ceará já provou de tudo, como eu disse, e está no G4 desse grupo B, mas precisa se manter com 2 jogos fora de casa, dos 4 que ele ainda tem na competição. E a gente conversa sobre Copa do Brasil. Já teve Cearense, Copa do Nordeste, o Ceará vai estrear na Copa do Brasil e precisará jogar uma boa partida, melhor do que fez contra o Confiança, porque vai precisar jogar bem os 2 tempos para não ser eliminado. O jogo é fora de casa e não tem mais aquela questão do empate beneficiar ao time visitante, não. É isso que a gente vai conversar no vídeo. Dou um tempo para você agora, enquanto nós conversamos, deixar o seu like. Ele é bastante importante para o canal. Tem gente que não gosta que eu explique isso, mas quando você deixa o like, o conteúdo é apresentado a pessoas com seu mesmo perfil. E isso é muito interessante para nós. Por isso, agradeço demais você deixar o seu like. Agradeço demais também você se inscrever no canal. Já é inscrito? Olha, muito bem. Veja se você ativou o sininho das notificações. Não faz muita diferença para a gente do canal, não. Mas para você, acontece de você receber os nossos novos vídeos com uma certa rapidez. E isso é bem interessante. Então, se você se inscreveu e não ativou as notificações, vá lá e ative. Agora, estou sabendo que você ainda não é inscrito. E aí, isso me chateia extremamente. Por quê? Eu já disse para vocês, eu dou uma olhadinha nas informações que a plataforma me passa, e 62%, antes eram 66%, já melhorou, mas 62% daqueles que assistem todos os vídeos, são pessoas que assistem de forma recorrente, não são inscritas no canal. Então está na hora de você ir lá, deixar a sua inscrição. Não confundam, o canal não tem membros ainda, portanto a sua inscrição vai custar exatamente nada. É só você se inscrever no canal, você não vai pagar coisa nenhuma, mas vai ser, se ativar o sininho, notificado quando vídeos novos estiverem disponíveis para você. Então, agradeço demais a sua participação, a sua ajuda, a sua cooperação aqui com a gente. Eu falei que 3 assuntos iam nortear essa nossa conversa hoje. Eu vou logo para o primeiro, que para alguns pode ser o assunto mais chato, a diretoria do clube. Eu não vou entrar na questão de quem é o diretor administrativo, financeiro, essas questões que a gente pode falar num outro momento. Vou entrar direto nessa mudança do departamento de futebol, com o Haroldo Martins deixando de ser o diretor de futebol e passando a ser o CEO do departamento de futebol. Isso acontece, e vocês que acompanham os vídeos sabem, porque o Haroldo esteve para deixar o clube. Foi dele a ideia dessa central de inteligência que hoje o clube tem para poder mapear atletas, para poder indicar jogadores pela característica e pela condição financeira do clube. Isso fez uma tremenda diferença na última temporada e também a questão das decisões. Não pensem que é só
essa questão de busca de atletas, não é só a parte de inteligência, não é só o mapeamento de atletas, mas as decisões, a forma como o departamento de futebol tomou suas decisões da última temporada para essa temporada. Isso tudo fez diferença para que o Ceará hoje estivesse com a condição que ele está de um clube que entra nas partidas numa busca incessante das vitórias, que os atletas sabem que se não jogarem bem serão trocados. Tem várias coisas aí no departamento de futebol. Não querendo perder isso, o presidente João Paulo Silva entendeu que precisaria contratar o Haroldo e não só mantê-lo como diretor de futebol. Qual é a diferença? O diretor de futebol é estatutário, pelo estatuto do clube, é proibido que ele receba salário. E assim, o presidente acabou confirmando o Haroldo como uma espécie de mais que executivo de futebol, que o executivo é o Lucas Drubski, né? Seria alguém que está acima, e criou o cargo de CEO do futebol. Poderia ter criado um cargo de superintendente, o nome não importa. O que importa é que o departamento de futebol agora está dentro do seu trabalho. E dentro desse trabalho ele também tem a direção das categorias de base, ou seja, o Haroldo trabalha com o profissional, trabalha com a base também, a geração de atletas, seja na base, seja no profissional, passa por ele como CEO de futebol do Ceará. Ele, a partir de agora, é remunerado, vai ter que cumprir carga horária no clube e não vai mais precisar deixar o clube para as suas funções, ele que é advogado e junto com a sua genitora eles têm uma empresa nesse ramo de advocacia. Então essa questão entende a direção do clube que está resolvida com o Haroldo Martins permanecendo. O Fernando Uchoa Sobrinho, que é o primeiro vice-presidente do clube, vai ficar com a direção de futebol. Ele será, a partir de aqui, o diretor de futebol. E é essa questão da não remuneração, essa questão de ser estatutário, essa questão de que o senhor Hernando Uchoa Lima vai auxiliar o departamento, vai ajudar, vai cooperar, vai ser um elo de ligação com a presidência do clube, mas ele não vai precisar dar o tempo integral dele, isso vai ficar com o CEO de futebol. O Haroldo Martins vai ficar com o executivo de futebol, o Lucas Drubski, que vai ficar com os outros membros, cada um na sua função dentro do departamento de futebol. Então, um problema que existia e que acaba resolvido com essa situação. Vamos pensar aqui na partida entre Ceará e a equipe do Confiança. Enquanto vocês veem aí os gols que o Ceará tomou no primeiro tempo, acho que foi um grande castigo, por uma partida assim sem sal que o Ceará teve na primeira etapa. O time até que quis, até que teve mais a posse de bola e até que esteve mais no campo de adversário. Mas não criou jogadas de gol, e elas seriam possíveis, porque esse mesmo time no segundo tempo criou. Um time que cometeu muitos erros e, numa dessas situações, acabou sendo castigado. Foi um grande castigo mesmo, você tomar um gol ali no final do primeiro tempo de um adversário que fez muito pouco, que até quando teve a posse de bola criou alguma coisa, mas chance real, só a do gol, que foi realmente um grande castigo. A bola é chutada para o lado direito, o Bruno estava nela e ela bate no Marlon, vai para o lado esquerdo do Bruno. O Ceará acaba tomando esse gol e saindo do primeiro tempo derrotado por 1-0. Por um lado, interessante de a gente poder ver que Ceará voltaria para a segunda etapa quando ele termina o primeiro tempo, mas ele começa um jogo perdendo, tomando o gol primeiro. E aí vimos um Ceará que teve vontade, que amassou durante boa parte do segundo tempo, enquanto o desgaste não chegou, o seu adversário, e a mudança que tem feito diferença, que é o Richardson ali no meio-campo. O Richardson tem tido um tempo de bola que é ideal para quem faz esse tipo de marcação que ele faz. O Richardson tem tido a inteligência de andar com a bola enquanto a marcação não chega, imaginando que ele é volante, não vai fazer nada com a bola. E o Richardson tem tido a inteligência também de tocar a bola no momento certo, no momento que a marcação parece que percebe que ele já evoluiu demais com a posse da bola. Então, foi um cara que também transformou muito o que foi o Ceará no primeiro tempo para o que foi o Ceará no segundo tempo. O Fernando Sobral
precisa não se espelhar no Richarlison, porque a forma de jogar futebol dele é outra, mas ele precisa entender as suas limitações, o que é que ele pode fazer, o que é que ele não pode fazer. Eu aceito o erro porque o cara é limitado, isso faz parte. Eu sou limitado, você é limitado, todos nós temos nossas limitações. Nenhum de nós é um Pelé naquilo que fazemos. Nós temos nossas limitações. Mas quando o cara tenta fazer o que não sabe, comete erros, e esses erros acabam prejudicando a sua equipe, não simplesmente porque tomou um gol, no caso do Sobral isso não aconteceu, mas porque você vai errando e vai tirando a possibilidade da sua equipe manter a posse de bola, chegar ao campo ofensivo, gerar uma jogada de gol. Então, o Fernando Sobral precisa disso, precisa desse entendimento e precisa que a comissão técnica, o futebol, conversem com ele sobre isso para não trazer prejuízo ao Ceará, que acaba sendo um prejuízo para ele. Não é a primeira vez que o Sobral sai e que o Richarlison se destaca no lugar dele. Vem aí Copa do Brasil que está chegando, vem aí Campeonato Brasileiro. O Ceará não precisa de 11 apenas, ele precisa de elenco. Então, o Fernando Sobral precisa entender isso. Por que estou dizendo isso? Porque ele tem qualidade, porque ele pode ajudar, mas ele precisa entrar nos jogos de uma forma a entender até onde ele pode ir e o que ele não pode fazer. Mais uma vez ele deixa o jogo e o Ceará melhora com a saída do Fernando Sobral. Ele tem que entender que ele precisa cooperar um pouco mais com o Ceará. Então, o Ceará no segundo tempo foi forte, a ponto de, além do gol, ter várias oportunidades, inclusive uma bola no travessão que bem poderia ter sido um golaço do Rômulo. Esse foi o Ceará que deveria ter sido também no primeiro tempo. E se tivesse sido, certamente o Ceará teria saído de campo com a vitória, talvez não tivesse nem tomado o gol, mas mesmo tomando, certamente, dois tempos, com aquela plenitude de oportunidades que teve, o Ceará teria saído de campo vencendo. Esse é o meu ponto de vista e agora a gente investiga o ponto de vista do técnico Léo Condé no que faltou para a sua equipe sair de campo com a vitória diante do Confiança. Pecou no primeiro tempo, né? A gente teve volume de jogo, teve posse de bola, mas a gente aceitou muita marcação da equipe do Confiança. A gente se movimentou pouco, jogadas que a gente poderia ter simplificado um pouco mais. A gente estava tentando fazer a jogada mais difícil e, de uma certa forma, isso foi dando confiança para o adversário, foi equilibrando, até que a gente, no final, acertaram o chute lá, desviou, fez o gol. Estava torcendo para acabar o primeiro tempo 0-0 para a gente fazer os ajustes. E fizemos os ajustes necessários, tanto em termos de posicionamento, quanto de cobrar uma postura melhor, né? O nível de competitividade nosso poderia ser mais elevado, como foi no segundo tempo. E realmente a gente voltou muito forte, empatou, poderia ter virado. E eu acho que depois, assim, dois fatores que contribuíram para a gente não conseguir manter o tempo inteiro. Aí vem o desgaste do jogo de domingo, o desgaste físico, o desgaste emocional. A gente perdeu uma alteração no primeiro tempo que não era esperada, né, do Matheus Bahia. E também muitos jogadores, né, estreando agora, Rômulo, hoje o Martínez, o Rômulo já entrou um pouco no clássico. Acaba as conexões ali sendo assim, eles se conhecendo ainda, né? A gente não teve muito tempo para treinar com esses jogadores, foi tudo muito rápido. Mas de qualquer forma a gente teve volume de jogo, o goleiro fez uns 3 milagres ali, teve a bola do Mugni que o zagueiro tirou em cima da linha, teve bola na trave. Eu acho que assim, é futebol, né? Mas assim, foi um jogo que a gente criou muito, como sempre criou nos jogos anteriores também. Aí a posição do Léo Condé, que não foi tão diferente da nossa, entendendo inclusive que essa diversidade de jogar primeiro tempo de uma forma e segundo de outra fez toda a diferença, né? Ele estava torcendo para que o primeiro tempo acabasse, para ele consertar os erros. Não deu tempo, a equipe acabou tomando um gol no final do primeiro tempo. Se não tivesse tomado, talvez a vitória por 1-0, os 3 pontos, isso poderia fazer muita diferença. A gente vai ver já já essa questão da pontuação de como o Ceará está nesta Copa do Nordeste. A minha pergunta na coletiva do Condé, ele já tinha falado muito sobre o jogo, sobre as dificuldades, sobre o resultado, sobre a situação
da Copa do Nordeste, e eu pedi para que ele falasse sobre os estreantes dos últimos jogos. O Rômulo, que estreou contra o Fortaleza, pouco tempo, mas jogou um pouco mais já nessa partida, diante do Confiança, e o Martínez, que entrou no final do jogo, mas com algum tempo, participando um pouco do jogo. Pedi para que ele falasse sobre o que eles fizeram e o que ele, que deu aval para as suas contratações, entende que eles podem fazer pelo Ceará. O jogador, porque as avaliações acabam sendo muito precoces, né? Mas assim, é muito difícil, o jogador acabou de chegar ainda se ambientando com tudo, né? Com os companheiros, com o clima, tudo isso leva tempo para o jogador conseguir performar da melhor forma possível. Mas o Rômulo hoje já conseguiu fazer uma movimentação melhor do que, apesar de ter sido um pouco mais de tempo, né? Mas performou melhor do que no Clássico. Errou alguns lances, mas acertou vários outros. Inclusive conseguiu um bom chute na entrada da área ali, que o goleiro foi muito bem. O Martínez também, logo no primeiro lance, acertou um bom chute, uma boa defesa do goleiro. Depois acabou em pouco tempo ali se perdendo um pouco ali no posicionamento. A gente vai precisar ajustar ele dentro das movimentações que a gente gosta, mas são jogadores que eu tenho certeza que vão ser muito úteis ao longo da temporada. Eu também acho que a gente pode esperar bastante desses dois jogadores. Acho que o Rômulo já demonstrou no Palmeiras e mesmo antes, quando ele estava no Novo Horizontino, que é um jogador de muita qualidade técnica, muito bom com a bola, e já começou a mostrar um pouquinho disso nessa partida pelo Ceará. No Clássico não, no Clássico ele ficou bem abaixo, o tempo também foi pequeno, eram jogadas de contra-ataque, ele é um cara que gosta da bola, então ele teve alguma dificuldade. No caso do Martínez, ele já entrou mostrando serviço, chegou a chutar uma bola a gol, poderia muito bem ter cooperado, mas concordo com o Condé que depois ele meio que se perdeu em relação ao posicionamento, e isso acabou atrapalhando de ele efetuar, de ele ajudar, sim, efetivamente em outras jogadas de gol, mas foi só a estreia, mostrou qualidade. E no futebol atual, um canhoto que sabe o que faz pelo lado direito, que chuta bem, jogando pelo lado direito, pode fazer muita diferença. Eu acho que o Ceará pode ganhar muito com o Martínez, principalmente quando ele já estiver no momento ali de maior entrosamento e de entendimento do posicionamento que o técnico Léo Condé quer dele. Vamos falar sobre Copa do Nordeste e como a situação ficou diante desse momento do Ceará de uma vitória, uma derrota, um empate, 4 pontos ganhos na competição. O Ceará está no grupo B e com o resultado da equipe do Bahia, né, vencendo o América e vencendo num placar avantajado, o Ceará acabou chegando a o que é positivo, o Ceará ficar ali entre os 4 primeiros do grupo B. Mas vocês imaginam aí, olhando para a classificação, né, que o Ceará poderia estar na segunda posição desse grupo, vencendo bem a equipe do Confiança e marcando 6 pontos para cima do Confiança. Então, uma oportunidade perdida pelo time do Ceará. Lembrando que o Ceará joga 2 partidas em casa e 2 partidas fora de casa a partir daqui. O seu grande trunfo era ter 3 partidas em casa e 2 fora. Então ele perde essa oportunidade ao empatar com Confiança. Qual a oportunidade? De marcar 3 pontos, né, e de ter mais 6 para jogar em casa, enquanto outros 6 são fora. Então ele teria a chance de 9 pontos, com 3, 12 pontos. É uma pontuação de briga ali já para ficar entre os 4 melhores, independente dos pontos fora. O Ceará perdeu 2 pontos, o Ceará deixou de marcar 2 pontos. Isso pode fazer realmente muita diferença em relação à equipe brigar lá em cima. Olha só para o Bahia, por exemplo, 7 pontos ganhos.
Se o Ceará vence, ele estaria com 6. Ele estaria na briga pela primeira colocação. E ainda vai ter o confronto, que é fora de casa, direto entre as duas equipes. Então, realmente, o empate com Confiança foi bem negativo para essa classificação do Ceará na Copa do Nordeste. Mas nada está perdido, o Ceará pode se classificar. O grande problema é aquilo que a gente falou no comecinho do vídeo. Primeiro e segundo colocados, na próxima fase, vão jogar em casa, enquanto terceiro e quarto colocados vão jogar fora de casa nas quartas de final da competição. Foi assim que o Ceará teve que jogar contra o Sport na Copa do Nordeste de 2024 e acabou eliminado jogando fora, apesar de fazer uma boa partida contra o Sport lá no Recife. Mas é óbvio que você, sendo mandante, jogando na sua casa, a chance sua de classificação é bem maior do que você jogando fora de casa. Então o Ceará precisa se preocupar com isso, se possível tentar terminar em uma das duas primeiras posições nessa Copa do Nordeste. Copa do Nordeste é isso, agora o Ceará aguarda o que a CBF vai dizer sobre seus próximos jogos na Copa do Nordeste, porque a partida contra o Bahia foi adiada, era logo a partida seguinte, mas o Bahia vai à Bolívia, o Bahia vai jogar na pré-Libertadores e por conta disso o Ceará vai ter que aguardar o que vai ser feito, quando é que vai ser marcado esse jogo. O Ceará deve inclusive jogar aí outras rodadas da competição antes mesmo de enfrentar essa equipe do Bahia. Agora é pensar na partida da próxima quarta-feira. E aí é Copa do Brasil, o Ceará irá ao Batistão, irá lá para casa do Confiança, mas para enfrentar o principal adversário da equipe do Confiança, o Sergipe. A partida está marcada para a próxima quarta-feira e vai acontecer às 8 da noite lá no Batistão, e uma vitória de qualquer uma das duas equipes classifica. Aquela questão do empate que antes era definitivo para a classificação do visitante não existe mais. Portanto, se der empate, teremos os pênaltis para definir quem avança, quem chega à segunda fase da Copa do Brasil. Então o Ceará vai para casa do adversário com a obrigação de vencer para tentar chegar à segunda fase da Copa do Brasil. É isso que teremos nesse Sergipe e Ceará da próxima quarta-feira. E agora a preparação do Ceará entra toda com esse foco, porque não tem jogo no final de semana. O próximo confronto, o próximo compromisso é esse, a estreia da Copa do Brasil. A Copa do Brasil sempre importante no nível esportivo, também tem a sua importância no nível financeiro. Por isso o Ceará precisa vencer, precisa passar para a segunda fase, precisa tentar chegar à terceira fase, quando os times da Libertadores entram também na Copa do Brasil, e aí tentar seguir na competição. Durante muito tempo, o Ceará foi um dos fortes oponentes de quem quer que viesse a jogar a Copa do Brasil. Chegou a ser uma equipe tradicional, teve sua final de Copa do Brasil, seu vice-campeonato da competição, e em outras vezes conseguiu chegar longe, chegar nas semifinais da Copa do Brasil. Então a equipe tem tradição na competição. Dessa vez, partindo da primeira fase, vai tentar chegar mais longe na Copa do Brasil, mas não pode ficar vislumbrando o lá à frente quando existe o aqui e agora, e o aqui e agora é o Sergipe, é esse jogo no Batistão. Não vai dar para reclamar de desgaste, mesmo tendo jogado essa partida contra o Confiança, que o time teve que brigar pelo gol até o final, e claro, isso leva ao desgaste, porque há uma semana de hiato entre os jogos, a preparação precisa ser muito bem feita, a ida, o retorno de Sergipe também precisam ser muito bem pensados para que o Ceará possa focar única e exclusivamente nessa vitória e nessa segunda fase. Precisa tentar chegar à segunda fase da Copa do Brasil. Meus amigos e minhas amigas, legal vocês terem me acompanhado, suportado, aguentado, ouvido, visto até aqui. Eu agradeço a todos. Não esqueçam de deixar o seu like, é sempre bastante importante para qualquer canal saber que as pessoas assistiram, mas as pessoas gostaram, as pessoas interagiram. Você deixou o seu like, você pode deixar seu comentário também.
A forma que eu vi o jogo, a forma que o Condé viu o jogo, a forma que você viu o jogo, todas elas são muito importantes e a gente responde, conversa, bate papo nos seus comentários durante a semana. Então, agradeço demais os comentários, o like que você vai deixar e você, amigo e amiga, que ainda não se inscreveu, mas que poderá finalmente fazer a sua inscrição no nosso canal, não custa absolutamente nada, apenas um tempinho para você ir lá, clicar no inscreva-se e depois ativar o sininho das notificações. Olha aí que legal, é sempre interessante estar com vocês. E o meu convite é que vocês possam estar acompanhando o Futebolês todo dia, às 5 da tarde, tem o Futebolês na Jangadeiro Band News FM com transmissão aqui no YouTube do Futebolês. Então, todo dia de 5 às 6, repercutindo o futebol cearense. E à noite, na TV Jangadeiro, às 7h15, tem o Futebolês na TV Jangadeiro, também com repercussão, com gols, com muita informação do futebol cearense. Eu convido a vocês para também acompanharem, fazerem parte do nosso Futebolês. E a nossa promessa, como sempre, é, se Deus nos permitir, a gente retorna nos próximos vídeos. Até lá!